Não é a prioridade de colocar isso na guarda, porque ela não é uma polícia ostensiva. Tem a PEC 57 tramitando no Congresso Nacional para fazer a guarda virar polícia. E eu acredito que isso vai ser muito bom. Mas a Guarda Civil tem fuzis. Sim, mas por quê? Sim. É uma parte, né? Não é toda ela que tem fuzil. A gente precisa de ter essa contenção, mas com a Operação Delegada, e depois que eu voltei de El Salvador, inclusive quem está ouvindo, escute um lugar que não é utopia, existe, eu tive lá. Eu fui em El Salvador, é o primeiro país do mundo que não tem um homicídio em 695 dias, até 17 dias atrás que eu estava lá. E aí sentei com o ministro da Justiça, ministro de Segurança, o Gustavo, e ele deu todos os códigos. Eles erraram em várias coisas para conseguir esse milagre. Não tem nenhum país do mundo. Pra você ter uma ideia, o Japão, que não assassina ninguém, salvo engano, tem 900 homicídios em um ano. É um absurdo. E é a terceira maior economia do mundo hoje. Lá é 0 homicídio em 695 dias. Isso até o dia que eu fui, né? Já deve ter passado de 700. Quando eu volto, eu percebo que é o seguinte, a escala e o crescimento, né, de aumentar a guarda não é tão efetivo como a gente aumentar a operação delegada e estender ela, inclusive, para a Polícia Civil, porque aí dentro do nosso plano de governo tem um anticrime. O anticrime vai começar a rodar dia 1º de janeiro. Nós vamos fazer um jejum de crime aqui nessa cidade. Vamos fechar as entradas dessa cidade junto com o governo do estado, pedir auxílio do governo federal. Nós vamos fazer um cerco e a gente vai implementar uma questão que chama análise preditiva. Quando você misturou o assunto de câmera no caminhão de lixo, que é de zeladoria e não de segurança pública, aquela câmera é para já usar um recurso que tem disponível com o contrato que a gente tem. Ao invés da gente ter um carro a mais, a gente vai monitorar para poda de árvore, né? Se a árvore estiver invadindo a rede elétrica, isso já vai ficar registrado e já colocado numa fila com georreferenciamento. Vai mapear buraco na rua, vai mapear lixo pela cidade. Então, isso já existe, né? Não vamos criar, não, nós vamos implementar. Então, esse assunto é zeladoria. E faço votos para a Guarda Municipal. Nós vamos valorizar vocês e faço votos. Inclusive, conte com minha influência como prefeito, né, para pôr uma pressãozinha no parlamento para a gente conseguir aprovar a PEC 57, que vai tornar a Guarda com poder de polícia para servir melhor e ter mais competência aí para atuar. Vou só pegar um ponto só sobre El Salvador, candidato. Nayib Bukele, que é o presidente, ele é um autocrata. Ele está renovando um estado de exceção para governar, prendeu 70 mil pessoas, julgou não de forma individual, julgou em forma de grupo. Ele mudou a Constituição para poder se reeleger, mudou todos os membros da Corte Suprema, ou seja, diminuiu a criminalidade num custo que é de 70 mil pessoas presas e foi denunciado por vários tribunais internacionais. Então, o que o senhor viu lá em El Salvador que pode ser usado em São Paulo e o que referenciar um ditador diz sobre a sua visão com relação à democracia? Na verdade, eu fui ouvir o povo também, né? O povo está encantado. Teve os exageros, inclusive eles assumem os exageros. Se a gente não juntar o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, a gente vai ser engolido pelo crime organizado. O que eles fizeram? Agora vou dar minha visão de jurista, tá? Nosso Código Penal da década de 40, ele precisa de ser revisto. Só um pouquinho. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, precisa ser revista. E uma coisa que eles fizeram lá que é assombroso. Se você for pego cometendo um crime e for de gangue, facção criminosa, as maras, você tá perdido. Ou seja, como é que faz para combater o crime organizado? É tão simples. Para combater o crime organizado é o seguinte, você tem uma pena se você executar um crime. Se você for de crime organizado e comprovar, essa pena sua vai ser o dobro. Aí você fala, meu Deus, é claro, eles fizeram da forma errada, não tem como sustentar isso. Agora, o resultado é impressionante. Todo mundo ama o cara. Os fins justificam os meios, então? Aí eu vou te falar. Se o Ministério Público estiver junto, o Judiciário e todo mundo, eu mas animo... essa estrutura é uma estrutura de democracia. Sim. No caso dele, não tem democracia. Ele ganhou no voto, igual o Lula. Ganhou no voto e tá tudo bem. Agora, o que ele fez, a gente faz sem... Quais foram os exageros que o senhor disse que ele cometeu? De fato, pegar um monte de gente e prender... Só por Sem ter o devido tatuagem de processo. uma facção criminal. Então, o prefeito ele não pegou faz isso. presídio. Não, ninguém tá falando de prefeito. O Bukele, já que você trouxe ele pra discussão, ele foi Não foi o prefeito. senhor que trouxe, candidato. Não, ele que falou Bukele. Não, Eu falei o El senhor citou Salvador. El Salvador. Não, senhora. É Quem governada falou pelo Bukele foi ele. Ele que falou governada Bukele. pelo Bukele. Ele é o Mas eu não governador falei, do eu não estado. falei de Bukele. Mas eu Ele achei falou. interessante porque é um exemplo Eu que só- você cita como copiável Não, e tem é- muitos problemas. É o seguinte, na hora que você tiver um filho assassinado, aí você vai ver que às vezes compensa fazer algo. A Vera bateu na mesa. Esse é o problema. A gente tá num país onde tem 60 mil homicídios. Mas E o aí você Brasil- vai num outro país que tem 0 a 695 dias.
Ah, não, a gente não pode fazer assim. É o seguinte, o prefeito não tem competência. Outra, né? É a morte é uma não, morte mas ele não matou, outra. não. Ele só prendeu os bandidos. Ele não saiu matando ninguém, não. Quem matou foi o crime organizado. Sabe o que aconteceu? O Gustavo, inclusive eu tenho filmado, eu fiz um documentário para soltar para o Brasil inteiro ver. Vou soltar agora. O crime organizado penalizou quem não assumiu que era do crime. Não tinha para onde escapar. O crime organizado, quando viu o cara falando que não era, ele ia ser penalizado de qualquer jeito. Ou então você vai pegar o dobro de cadeia. O que eu quero que você entenda? O Estado nosso, brasileiro, é um Estado que quer libertar, inclusive o Bolis, quer libertar 24 mil, isso é coisa do pessoal, libertar 24 mil traficantes, apoia de fato a descriminalização das drogas. Todo ano de eleição ele tem que dar uma frenada e muda, e a parte da mídia que é militante fica desesperada em relação a ele. Agora é o seguinte, os mais ricos podem ter sua segurança, os mais pobres não. Então, na hora que a Vera bateu na mesa, eu falei, quando você tiver um filho assassinado, é igual uma roleta russa. Nós estamos numa sociedade onde a gente está protegendo bandido, onde tem bandido dentro da prefeitura, e de fato, o que está acontecendo? A gente fala, não, a gente tem que ter os direitos humanos. Os direitos humanos tem que ter sim. O direito humano da sociedade viver em paz. Se o bandido quer ir contra o pacto social, ele tem que pagar. E eu quero dar um recado para a cidade de São Paulo. Essa vai ser a última geração do crime. E eu vou te falar por quê. Se a gente não conseguir resolver de forma abrupta como ele resolveu, que eu acho que a gente não dá conta, tá? Nós não temos estrutura para fazer isso. Nós vamos resolver de um jeito que vai demorar, mas vai ser a última geração. Nós vamos colocar esporte em todo mundo. Nós vamos empresarizar a escola. Como que é empresarizar? Quem aqui não quer ter seu próprio negócio? Quem quer ficar a vida inteira ganhando um salário? Eu duvido. Você que está me assistindo, você quer ficar pilotando para Uber até que dia? Você que é taxista, você não quer ter a sua frota de carro, você não quer mexer com outros negócios, você quer ficar uma vida inteira fazendo a mesma coisa? Eu acredito que não. Então a empresarização vai começar na escola e vai ter um braço de ensino em todas as empresas. Podem contar com isso, que a educação na cidade de São Paulo vai ser continuada para a gente ensinar o brasileiro. São Paulo é o futuro do país e eu peço uma chance para vocês votarem no 28, no dia 6, a revolta do povo. Já que o senhor retomou aí o assunto da saúde, o senhor fala também em atualizar o currículo escolar, né, para incluir disciplinas, empreendedorismo, entre outras coisas, né, além da escola olímpica. Essas novas disciplinas, isso aconteceria no contraturno da escola? Então seria, imagino que seria... Não só extra, mas também por EAD. A gente vai implementar... até conseguir colocar isso oficialmente na grade curricular. Eu estou imaginando que o senhor também está falando de escola em tempo integral, né? Sim. Tem um cronograma para isso? Parte dela e a parte do integral, transformando em escola olímpica, é ter esses centros. Esses 1.000 custam 1,5 bilhão, que é completamente... Se a gente for bancar com o dinheiro público que a gente tem, com permuta diária a gente também tem área, tanto da prefeitura como com convênio no estado. O que a gente quer fazer é o seguinte, se o aluno estuda de manhã, ele mexe com o esporte à tarde, e o aluno que estuda à tarde, ele mexe com o esporte de manhã. E as disciplinas seriam dentro essas novas disciplinas? São extra. Primeiro extra. Mas o senhor tem um cronograma de escola integral? O cronograma nós vamos apresentar no dia 6, na hora que vocês votarem no 28. Bom, candidato, o seu partido não tem nenhum vereador. O senhor estava nos dizendo que tem pouco mais de 50 candidatos. 51 candidatos a vereador. Como é que o senhor pretende governar com a Câmara Municipal? Que concessões o senhor pretende fazer à Câmara Municipal para conseguir governar? Afinal de contas, é a Câmara que vai ter que aprovar todos esses suas propostas. Minhas não, nossa. É o seguinte, eu não tenho vontade nenhuma de governar sozinho. No sistema tripartido de governo, a gente precisa do legislativo. Então, se a gente precisa do legislativo, ganhamos a eleição no primeiro turno, que eu acredito nisso de verdade, tá? Pela onda de crescente. Eu cheguei com 5%, 7%, aí foi subindo, aí nós estamos lá na Veritá com 34% ou 35%. Estamos em primeiro lugar, deslocado dessa galera. Infelizmente, o que a maior parte da mídia usa, que é o Datafolha, erra com convicção todas as vezes. Mais de uma, Quest também, tá todo mundo na mesma linha. Então você vai ver o que vai acontecer no dia 6. O povo, a revolta do povo contra o Instituto de Pesquisa, porque tem a máquina municipal, estadual e federal. Esses caras investem muito dinheiro para manipular as informações e as emoções de vocês. O que a gente vai fazer? No dia 6, já primeira coisa, compartilhar com... Vou chamar 30 partidos políticos, vou chamar todo mundo, é muito bem-vindo para entrar no processo seletivo, só que eu não entrei vendido. Eu não aceitei bandido ser vice meu, eu não aceitei fazer coligação com quem queria já pegar a prefeitura. Se você votar no 28, você está votando certamente em alguém que não deve a prefeitura, a não ser para o povo. Então, até agora, no processo seletivo, coloquei o Sintra,
que é um cara fenomenal, foi secretário de Receita Federal, formado em Harvard, um cara absurdo, um cara experiente. Não teremos companheirada, não teremos nenhum cargo definido ideologicamente, não teremos de forma nenhuma gente incompetente. Porque nas minhas empresas eu não deixo ter nem parente, que eu sou enjoado com isso, imagina na prefeitura. Mas eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor vai negociar com os vereadores. Então, vai ter o processo seletivo. Não, os vereadores foram eleitos, serão eleitos. Então, isso é questão de relacionamento. Pessoalmente, com cada um, eu tenho tempo para isso. Hoje eu sou um cara da iniciativa privada, que é o povo com o CNPJ, nada mais do que isso, vocês podiam aprender, todo mundo está ouvindo, iniciativa privada, empresa, não é algo do mal, é uma pessoa que tem um CPF, que foi lá e registrou um CNPJ para defender um movimento. Então, eu vou conquistar eles, isso é uma coisa nítida. A gente teve um prefeito aí que tinha uma ampulheta, e dava 1 minuto para cada um falar, eu vou investir, eu vou conectar com as pessoas. A gente sabe como funciona a política, né? Tudo toma lá da cá. Então, mas é o que eu tô o senhor falando. mesmo critica e diz que é antissistema. Então, é o seguinte, tem que conquistar as pessoas. Eu estou fazendo uma força absurda para ajudar a eleger várias pessoas de outros partidos. Então, o Rubim, que é vereador hoje, ele já saiu, perdeu até o fundo eleitoral para me apoiar. Tá vindo pessoas dos partidos. Tem um deputado federal, que é o Daniel José, que ele é candidato a vereador. Ele é deputado federal hoje, ele é do Podemos, passou pelo nosso lado. Vários deputados, vários vereadores não tiveram coragem de vir, porque a ameaça você vê que o fundo eleitoral é feito também para sequestro emocional. Eles querem me apoiar, mas vão perder o fundo eleitoral. Inclusive, eu sou o único candidato a prefeito de São Paulo, entre os 6 melhores colocados, que eu estou em primeiro no caso, que não tem fundo eleitoral. Esse assalto ao povo de 100 milhões de reais, eu não faço parte disso, e vai ser a primeira vez na história que alguém vai ser prefeito sem usar dinheiro público. Só uma coisa que o senhor acabou de dizer, essa contestação permanente que o senhor tem feito das pesquisas, que o senhor vai ganhar em primeiro turno. Vai ganhar o povo. Se o senhor não ganhar em primeiro turno, o senhor vai contestar o resultado das urnas? Vou nada. Não tem possibilidade. Se você for na rua comigo, você vai ver que é primeiro turno. Todas as vezes nós somos manipulados emocionalmente por esse consórcio comunista do Brasil e tá tudo bem. No dia 6 você dá a resposta atacando o 28 lá, que é o dia da vingança. Nós conversamos aqui com o seu coordenador de campanha para a mobilidade, Felipe Sapará, e ele falou bastante sobre o teleférico. E aí citou La Paz, na Bolívia. Lá o sistema tem 30 quilômetros, transporta em média 300 mil passageiros por dia. O corredor aqui, dessa Avenida 9 de Julho, transporta 346 mil passageiros por dia. É o corredor mais movimentado da cidade. O senhor não vê maior eficiência no corredor de ônibus do que insistir em teleférico? Continua na questão de terminar os corredores, que o atual prefeito descumpriu essa promessa do Covas, né? Fez 7 quilômetros, sendo que a promessa era 44, ou 40, salvo engano. E até hoje acho que vocês não entenderam que o teleférico é para a comunidade. O senhor falou que começaria na Brasilândia. Onde? Lá vai ter um metrô, provavelmente ano que vem. Como é que vai ser? É o seguinte, nós vamos redesenhar as favelas. Então não tem nenhum candidato falando isso. Tem aí no meu plano de governo, chama Comunidade Forte. Por que favela chama favela? Favela significa ausência do Estado. Por que o Boulos vai tomar um choque no dia 6? Vai tomar um choque porque ninguém acredita nas mentiras da esquerda mais. É uma falsa esperança. Tem gente que tá há 30 anos esperando alguma coisa e não chega. Se ele realmente quisesse defender a habitação, vou dar um código para vocês. Estão pensando em fazer uma miséria. A pergunta sobre o teleférico. Eu já respondi, inclusive. Tá respondido não, já. Lá na Brasilândia, onde é que vai ser? Como é que vai ser na Brasilândia? Aí é estudo técnico. É o seguinte, você tem um plano de governo, aí agora você ganhou. Qual que é o projeto que ganhou? Agora nós vamos investir nos projetos técnicos. Não é só La Paz, não. Madrid, em Orlando também tem. Na iniciativa privada. Aqui em Balneário Camboriú também tem. No Alemão parou por causa do problema de gestão. Em Barcelona também tem, com terreno parecido com o nosso. Em Orlando é mais plano do que aqui e funciona. Tem. Então, assim, inclusive passa perto da minha casa. Eu tenho casa lá em Orlando e passa bem próximo da minha casa. Dá para ver o negócio funcionando e flui muito bem. Para a mobilidade, a nossa campanha é a que mais tem solução para mobilidade. Dos bolsões, usar a legislação. Hoje a lei de trânsito brasileira 9.503 de 97. Se você imaginar que hoje a gente pode melhorar em 16% a mobilidade da cidade, só liberando, virar no sinal vermelho, igual nos Estados Unidos, você que está ouvindo aí agora no carro, em 2025, nós vamos melhorar alguns trechos de 11% a 16% a mobilidade, a fluidez do trânsito, liberando virar à direita no vermelho, tratando ele como um par. E é assim há décadas nos Estados Unidos. E os radares? Radar só se tiver questão técnica. Não faz sentido essa indústria de multa. Hoje a cidade de São Paulo, ela arrecada 4 milhões por dia. Inclusive, se todas as soluções, vocês votarem no projeto 28, num futuro bem próximo,
A gente conseguindo colocar esse amortecedor de fluxo, esses 2 milhões de empregos nas periferias, em breve o pobre vai parar de ser punido com o negócio de rodízio. Candidato, essa questão da Cracolândia é uma das questões mais ali importantes da cidade. O senhor acabou de citar um projeto assinado por deputados do PSOL para liberar usuários de drogas. O senhor participou de um podcast e aí falou o seguinte: quer usar a sua maconha, quer usar o seu crack? Vai lá, fuma a sua maconha. Vou criar o ônibus do crack, é o ônibus da maconha. Pode fumar até 10 baseados de uma vez. O senhor vai plotar o ônibus e deixa a pessoa lá fumando a maconha dela e o crack. Queria entender o contexto em que o senhor deu essa declaração, que disse que o Ministério Público não ia deixar, mas que o senhor ia arrumar uns ônibus, o ônibus ia até ter ar-condicionado. Queria entender o contexto e se o senhor acha que isso é uma solução para a Cracolândia. Se o Ministério Público não vai deixar, então não tem como fazer. Isso não é a solução para a Cracolândia, né? Então, eu tô feliz de ver você falando uma conversa fora. Eu fiquei feliz de ver você ouvindo 4 horas de um podcast lá, que acho que foi no Flow que eu falei isso, né? Se o Ministério Público não autoriza, não tem como fazer, né? Então o senhor falou só porque tem muito maconheiro, né, na cidade. Então, é muito ruim você estar andando pela cidade e sentindo o cheiro de maconha. Eu que nunca experimentei, nunca usei, eu acho isso, não só acho, né? Agora, tecnicamente, olhando para a ciência, destrói neurônio, inclusive. E é uma fuga de estado emocional. E é tão ruim porque diminui a produtividade do povo e tem gente querendo descriminalizar a droga. Ah, mas ela é natural. Cara, até mas água. Como você funcionariam beber 10 litros, esses ônibus? Não entendi. Não é proposta. Não era uma proposta. Agora, o que a gente pode fazer é ajudar as pessoas que estão na rua e fazer esses ônibus para acolher eles, para eles não dormirem na calçada. A proposta... A lógica dessa ideia do ônibus seria para isso. Para fumar maconha e o crack. Ninguém vai segurar eles, velho. Ninguém vai segurar esse povo na rua. Você dá conta de segurar? O povo tá lá na Cracolândia. Mas o ônibus é da prefeitura? Eu não entendi. Não é a solução. Igual você falou, o Ministério Público não vai deixar. Que bom. Bom, o senhor falou já várias vezes, em várias entrevistas, de um projeto de construção de casas em Camizungo, em Angola. Sim. Inclusive como um exemplo de que o senhor sabe o que fazer, como fazer para desfavelizar São Paulo. Só que algumas reportagens foram feitas sobre esse projeto. Eu vou citar do jornal o Globo, que teve lá e constatou que das 300 casas que foram prometidas em 2019, só 42 foram integralmente entregues. Isso já tem 5 anos, que é mais do que um mandato de prefeito. Vocês pediram... prefeito de Camizunga. Pois é, bom, o senhor sempre usa isso como exemplo, né? Vários não só vídeos. Lá, Moçambique, em outros lugares a gente ajuda. Eu nunca também. vi nenhum vídeo sobre Moçambique, só vi mesmo de Camizungo. E vocês pediram doações usando como destinatário uma ONG chamada Centro Vida Nordeste, que fica lá na Paraíba, no município da Prata, presidida por um empresário chamado João Pedro Salvador de Lima. E desses 4,2 milhões arrecadados em 2 leilões, 2019 e 2023, menos da metade realmente chegou à região. Então, eu queria saber se a gente ainda deve olhar para o que aconteceu em Camizungo como modelo da sua gestão, já que até agora muito pouco do prometido foi entregue. Não prometi isso. Quem está construindo é eles. O desinteresse em saber a verdade é assustador. Eu não falei para ninguém, vou construir até tal data. Eu não sou gestor de lá, eu sou apoiador. Só um pouquinho que eu estou respondendo. O que está acontecendo lá é o seguinte. Lá é um modelo de cidade, é um vilarejo. A gente está comprando as áreas. Para você ver que loucura. A gente tem que comprar as áreas de um partido de esquerda que tem lá, que são comunistas. Tem lá uma casinha do líder do partido. A terra é do povo e a gente, para construir, tem que comprar terreno. A gente tem que alimentar as pessoas. Lá a gente construiu centro esportivo. Lá a gente construiu escola. Alguns empresários. Quando fala a gente, é muita gente. Sou apoiador lá. A gente colocou um posto de saúde. A gente manda médico daqui. A gente que custeia. Lá a gente fez galpão de empreendedorismo. Eu coloquei lá máquinas de fazer tijolo. Eles fazem os tijolos. Se a reportagem fosse honesta, a que foi lá, se ela for honesta, ela vai ver. Ela não foi honesta porque se ela quiser entender e não só queimar uma pessoa, ela vai entender o que está acontecendo. Quem constrói são as pessoas de lá. E é na velocidade delas. Elas fabricam o tijolo ecológico, eu doei as máquinas. A rede elétrica que tem lá, quem doou foi minha família. Nós somos grandes apoiadores e eu fiz uma promessa para esse povo. A promessa foi: não saio daqui até terminar a última casa. Ninguém está com um gargalo lá, ninguém é prefeito lá e ninguém está falando que vai construir até tal data. Porque quem constrói é o próprio povo. E aí que está a grande verdade. Os últimos 2 aniversários da minha vida, eu dediquei a fazer um leilão para lá. E todo mundo que me segue já viu. As pessoas que fazem lance pela internet não honram. E aí a gente pega todo o recurso, transfere para essa ONG
E lá tem gente que... que... essa ONG tem alguma coisa especial? Não, é a ONG para levar o dinheiro. Mas porque essa e não uma outra? É porque a ONG que essa... tava... O líder de lá falou, tem que ser essa ONG, então só me dá aqui. E a maior parte do recurso já foi direto para a ONG, não passou nada na minha mão. Agora, eu doei, minha esposa doou, a gente faz doações, levei meus filhos. Você vai em algumas casas lá, uma casa é da Isabelinha, uma casa foi o Benjamin que doou, que é meu filho 02, o outro foi o Lorenzo, o outro foi o Miguel, eu coloquei meus filhos para doar casa. Mas quem constrói é o povo. Por que de 2019 até hoje não terminou? Por causa da pandemia. Antes custava 20 mil, agora custa 65 mil a casa. E a gente entrega a casa mobiliada. Lá não tem dinheiro nem de Angola, nem do governo brasileiro. A gente está ajudando ali, está ajudando em outros lugares. E a gente vai aumentar a quantidade de ajuda na África inteira. É um desejo do meu coração. Meu coração é africano. Brasil é africano. Né? A gente tem hoje 50% aproximadamente das pessoas que são africanas. Vieram de lá e meu coração é africano. Os angolanos, as pessoas de Moçambique, de Cabo Verde, de Níger, da Nigéria. Só para entender, isso, as casas não foram construídas numa velocidade maior porque não foi possível. A comunidade os não homens, construiu. Sabe como é que é lá? Quando eu cheguei em 2019, as mulheres pegavam na enxada, as crianças cuidavam das crianças e os homens não trabalhavam. Homens, pelo amor de Deus, arruma um trabalho e para de fumar maconha. Sabe o que aconteceu? A gente qualificou esses caras para serem carpinteiros, pedreiros, eles estão construindo. E quem foi lá perturbar, chamando de reportagem, foi canalha com esse povo, porque esse povo está fazendo o próprio tijolo. Foi canalha porque, querendo me atingir, tá deixando todo mundo doido lá. Depois que eu vencer a eleição, eu vou mostrar os outros trabalhos. Eu não vou mostrar porque essas reportagens foram nesses lugares perturbar a paz dessas pessoas. Quem está construindo são as próprias pessoas. E eu fiz um compromisso pro Paulo, de 8 anos de idade, que mora no Camizungo. Eu nunca sairei daqui até fazer a última casa e tá prometido, Paulo. Nós vamos entregar até a última casa, você pode contar comigo aí até levantar essa última casa. Candidato, queria voltar para uma outra proposta que o senhor traz no seu programa de governo, que é o aumento do número de subprefeituras ou administrações regionais, né? De 32, é o número atual, para 96, que é o número de distritos. O senhor fala também em concentrar serviços. O senhor vai nomear ou contratar mais 64 subprefeitos, seria isso? Na verdade, eu vou tirar um tanto de gente que tá pendurado lá dentro, que é muita gente. Muita gente. Por exemplo, uma subprefeitura pode chegar a ter aí de 5 a 7 prédios. Nós vamos diminuir a quantidade de prédios e nós vamos pegar o 56, que é o aplicativo da prefeitura, e vamos colocar todos os serviços lá dentro de fato, e não para inglês ver. Tem um monte de aplicativo, SP Tax, que alguém parou de pagar e fica apavorado, nem quer tocar nesse assunto na época de eleição. As pessoas estão me procurando e dando denúncias da Prefeitura de São Paulo. Gastou 30 milhões e não foi para lugar nenhum. Se a gente moderniza o Estado e coloca todos os serviços na mão da pessoa, mas a minha intenção é colocar 96 subprefeituras, não é no modelo de Ricardo Nunes colocando companheirada, não. É no modelo eficiente, com um prédio só. Inclusive, vai ter o GDB. Então não teríamos 96 subprefeitos, não é isso? Vai ter 96 subprefeituras. Tem que ter 96 equipes. Sim, mas vão ser menores e com menos prédio. E parar de pagar aluguel e permutar áreas que a gente tem hoje para a gente ter mais eficiência. Só para você ter uma noção. Por que disso? Porque você está aí na quebrada, não tem subprefeitura aí. Você sabe que não tem. E esse povo usa, vários empresários. Eu tive com a Associação de Bares e Restaurantes. Qual que é o pedido número 1? Ajuda a gente com essa subprefeitura. Esses caras ficam extorquindo a gente o tempo inteiro. Conte com isso. Nós vamos trocar todo mundo da liderança. Pode ficar à vontade de falar mal de mim o tanto que for. Tem vários subprefeitos que ficam fazendo denúncia, gravando. Pode fazer o que quiser. Todos vocês estão à frente disso, vão sair. Não vai ter companheirada aí. Vai ser gente selecionada, gente com competência, com habilidade de gestão. E aí vai ter um implemento. Por que 96 subprefeituras? Nós vamos criar um negócio que chama GDB, que é gestor de bairro. Nós temos 28 mil quadras na cidade de São Paulo. Esse acréscimo vai custar 300 milhões de reais no orçamento. Nós vamos colocar uma figura de um zelador. E o que a gente vai interligar nessa cultura? O subprefeito vai estar ligado com esse gestor do bairro, que é tem vários gestores de quadra, isso vão ser voluntários. E esses gestores de quadra, vocês vão ter contato do GCM, vocês vão ter contato do zelador. Vou dar um exemplo. Você está aí em 10 quadras, vai ter 2 zeladores a cada 10 quadras. Eles vão andar com TVs elétricos, com bombas de água, com caixas de ferramenta, quebrou a calçada. Não vai ficar chamando empreiteira. Eles mesmos vão corrigir. Esse é o modelo norte-americano. A placa, olha para a placa. Você que está dirigindo agora a cidade de São Paulo, olha para o lado agora e vê uma placa suja agora. A placa está escurecida, ela não vai estar escurecida em 2025. Olha para o lixo que você está vendo nessa cidade, você não vai ver. Os zeladores vão cuidar disso. Eles vão ser voluntários? Não, vai custar 300 milhões de reais isso aí. Esse GDB, que é o gestor de bairro, nós vamos conectar a comunidade inteira e vocês vão ver essa cidade limpa. Cidade, o contexto de política significa politeia, que vem do grego.
que significa polis, cidade. É organização de cidade, significa política. Essa cidade tá cheia de morador de rua. Essa cidade tá um lixo de verdade. Essa cidade tá um caos no trânsito. Essa cidade tá com o pior ar do mundo. Essa cidade tem o maior esgoto a céu aberto. Aonde que tem cidade aqui, gente? Candidato, eu queria fazer uma pergunta política para o senhor. Desde que a sua candidatura surgiu, o senhor tem dividido a base bolsonarista, tem vários parlamentares que estão aderindo ao senhor, a este movimento. O que tem impedido esta sua ascensão de ganhar mais espaço na direita e na extrema-direita é a sua resistência em apoiar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Faltam menos de 15 dias da campanha, o senhor está prometendo algumas surpresas. Esta é uma delas ou o senhor não apoiará? Você me segue no Instagram? Segue ou não? Eu observo o senhor no Instagram. Dá uma olhada nos vídeos que eu compartilhei todos do senador Cleitinho, que é o Cleitinho Azevedo. E nos vídeos ele fala, precisamos de mais 5 votos para abrir o impeachment. Eu postei em collab com ele. Não tem nenhum problema com isso. Sabe? Mas além de compartilhar, qual é a sua posição? Mas se eu já compartilhei, já está falado. Então o senhor é a favor do impeachment? Quem tem que ser a favor é o Pacheco, porque senão ele vai arquivar 300 processos. Mas o senhor é um líder político. Eu já postei o Cleitinho, já está falado. Está falado que sim. Não, eu quero só entender. O senhor está Mas para quem não entendeu, abre agora. Sim. Pablo Marcal por SP, que é meu Instagram, reserva. O senhor é o senhor. O Cleitinho falou com a boca dele. Eu sou senador da República, nós somos 81. Quem vota a admissibilidade e faz o julgamento é quem? Senador mas como liderança política República. importante. Se eu compartilhei, o cara que apoia já está compartilhado. Por que o senhor não fala? Porque não sai dessa... na Constituição Ele é Federal jurista, fala ele que não sabe ninguém é produzir provas obrigado contra a si fazer ou deixar de fazer, senão por virtude de lei. Aí a Vera falou, ele não é obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Não é sobre isso. Por quê? Porque alguém ia mirar em mim, ia me destruir? Porque essa é uma questão importante para a direita. É importante, já compartilhei. Exatamente. Por exemplo... Inclusive, aqui fica o meu recado, o Nicolas falou sobre o partido PSD. Boicote ao partido PSD que não tá votando de acordo com o Brasil, né? Em várias questões. Então... Inclusive, todos os bolsonaristas de São Paulo. PSD tem cadeira, tem governança dentro do Tarcísio, dentro do governo, que é o Kassab, e tem... secretarias e manda no governo do Nunes. Boicote geral. Nicolas, você tá de parabéns. Mas então, o Nicolas diz que quem se mostra indeciso não merece o voto do bolsonarista. O senhor não tá, entendeu? Eu já falei, ué. Não falou. Quem falou foi o Cleitinho. E eu compartilhei, ué. Então, então o senhor é a favor? Tá compartilhado. A gente tem 2 minutos e meio Qual que ainda. é o problema? O Fernando ainda tem mais uma pergunta a fazer. Já tá compartilhado. Eu compartilho então todas a as gente vezes. entende que o senhor é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Tá compartilhado, tá simples. O senhor voltou atrás com relação ao pedágio para carros, não vai ter, certo? Que pedágio? Pedágio para carro, pedágio urbano? Não, já tem um pedágio já. Triplicar o número de GCMs, disse que faria só o começo, não é bem assim que não vai fazer tudo isso. Não, vou valorizar vez. A carreira deles e intensificar a operação delegado. Outro ponto, um prédio de 1 quilômetro mais alto do mundo, tirou do programa também? Não, tá lá no programa. Pra quê? Qual que é o problema? Não, perguntando pra que São Paulo precisa de um prédio de 1 quilômetro de altura? Pra ser um símbolo de turismo, de disrupção da construção civil e fazer um marco. Imagina esse prédio chamando Brasil. Já foi em Dubai? Não. Ninguém vai a Dubai a não ser pelo Burj Al Arab ou Burj Khalifa. Eu já fiquei hospedado nos dois. Tem uma diferença grande. Tem uma diferença. A gente perde pro elevador chamado Torre Eiffel. Em relação ao turismo internacional, um elevador ganha no Brasil inteiro. Se a gente coloca o maior prédio do mundo aqui, que vai ser ali na região de Interlagos, na Zona Sul, eu valorizo a casa de quem é pobre. Eu levo progresso, assim como Itaquera, na Zona Leste, quando chegou ali por conta das obras da Copa, você imagina o desenvolvimento que levou para a Zona Leste. Eu quero levar a prefeitura para a Zona Itaquera, Norte. Que é o estádio, o senhor disse? Sim, toda a articulação por conta do estádio. Aquilo ali levou desenvolvimento para aquele lugar absurdo. Todo mundo reconhece isso. Levar para a Zona Sul, o extremo sul, vai ser aquilo que vai desenvolver aquele lugar. Agora eu não entendi o que vai ter dentro dele. Gente aí, dentro de prédio Fazendo tem gente. o quê? Mas isso é comercial, trabalhando. Residencial? Misto, isso é da iniciativa privada, né? Não vão gastar dinheiro público com isso, gente. Eu só preciso da caneta. Aperta o 28, me dá a caneta e deixa o resto comigo. Não precisa aprovar na Câmara também. Então deixa comigo. de Eu que vou resolver. Fica tranquilo. De 10 em 10 anos é o natural de aprovar o nosso plano diretor, mas nós vamos chamar a Câmara, até na Câmara Acabou nós de fazer vamos uma resolver. revisão, né? E vão revisar de novo. Sabe por quê? Imenso. Porque esses 120 quilômetros de empresa vai ajudar a redesenhar as favelas na cidade de São Paulo e nós vamos, nessa capilarização, verticalizar as periferias.
Candidato, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação conosco aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos. É 28 na cabeça. Faz o M.